Abacuque, no capítulo 3, do versículo 3 até o 10. Então, Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3. Abacuque 3, versículo 3 até o 10. Bom, então a gente vai aí justamente dar continuidade, tá bom? Do versículo 3 até o 10, que é onde nós paramos. Qualquer coisa eu faço aí, né, um resumão geral de tudo, né, de todos os versículos aqui, mas é do versículo 3 até o 10, que é onde nós paramos, tá? Eu vou ler aqui na Almeida Revista Atualizada, e aí a gente vai conversar um pouquinho nesse pouco tempo sobre esses versículos. Então, Abacuque 3, capítulo 3, versículo 3 diz assim: Deus vem de Temã, e do Monte Parã vem o Santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra. Olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos. Os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição. Os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos seus carros de vitória. Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios. Os montes te vêm e se contorcem. Passam torrentes de água. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. Ok. Então vamos lá, gente. Então vamos conversar um pouquinho aí sobre esses versículos aqui que a gente leu no caso, tá? Bom, então vamos lá. Vamos entender um pouco aí o que está acontecendo aqui nesses versículos, tá bom? Enfim, o profeta Abacuque aqui, do versículo 3 em diante, ele faz como se fosse uma retrospectiva no passado, né, do passado, na verdade, né, ele olha para o passado para firmar sua confiança no presente. Então, ele olha lá no passado, ele faz uma, vamos assim dizer, uma viagem na história da redenção, justamente para conseguir enfrentar as crises que estavam ali encurralando o país dele, né, tudo que estava acontecendo ali na volta dele, né? E aí, a gente pode até aqui nesse momento, nesses versículos que a gente leu, fazer como de certa forma, né, um resumo da história de Israel, desde o Egito até Canaã, né? Porque tudo isso aqui que Abacuque ele fala, lembra para nós tudo que Deus fez em favor do seu povo. Nesse louvor aqui que Abacuque ele está cantando, porque esse capítulo aqui, os irmãos devem saber, que é justamente o quê? É um louvor, né? É um cântico, é um hino. E aqui nesse cântico, Abacuque ele quer falar para nós, qual que é a ênfase dele aqui? Falar para nós que Deus ainda ele é o mesmo, que Deus ele não mudou, né? Ele ainda é o mesmo. E aí a gente percebe, irmãos, né, que nesse hino, o profeta Abacuque ele quer consolar os fiéis que estão aqui em Judá. Ele quer consolar, ele quer animar. Mas qual que é a lição prática aqui para nós, né? Nós que esperamos em Deus, né, temos que confiar no Senhor. Porque quando Deus, ele fizer... Quando Deus não, né? Como Deus, ele salvou Israel lá do Egito, né? Com Moisés, no período dos juízes também, ali com Débora, com Sansão, enfim, Deus ele iria voltar a fazer isso aqui na crise que eles estavam passando. Da mesma forma serve para nós, né, irmãos? Da mesma forma serve para nós. E aí, do versículo 3 até o versículo 5, a gente vê o que? A glória de Deus sendo manifesta. Então, aqui, Abacuque, ele começa justamente a falar tudo que Deus fez na história de Israel. E aí, de forma resumida, é a gente lembrar, Deus tirou o povo de Israel lá do Egito, né, e levou para o Monte Sinai.
o Temã, que ele fala aqui, né? O Temã e o Monte Parã, esses lugares estão localizados na onde? Entre o Sinai e Edom, tá? Só para vocês entenderem. O Temã, ele era Edom, né? A leste do Jordão, e Parã estava ali situado ao longo do Golfo de Acaba, ou seja, entre o Monte Sinai, tá? Enfim. Resumo, qual que é o foco aqui? Os dois lugares trazem à nossa memória o quê? A intervenção do Senhor, né? Então, desde o deserto até Canaã, Deus ele foi intervindo, né? Deus ele interviu. Foi nesse lugar aí que a glória de Deus apareceu, né? Fez ali tremer o monte. Foi ali que Deus ele se manifestou para salvar o povo, né? Então, Abacuque, ele quer justamente aqui trazer na nossa memória que Deus, ele é o libertador do seu povo. Então, quem se levanta para julgar, né, é justamente Deus. É o foco. E aí, quando fala no versículo 4, o seu resplendor é como a luz, eu acho que isso aqui é um pouco óbvio, né? A manifestação de Deus é cheia de luz. Deus, a própria presença de Deus, né? Deus é a luz. A presença dele é a luz, né? As estrelas é só um reflexo da supremacia de Deus. Aí o versículo 5, Abacuque fala, né? Adiante dele vai a pestilência segue os seus passos. Mas o que ele quer dizer aqui nesse versículo? Deus, ele é santo. Isso é óbvio. Deus, ele é santo. Mas o Deus que é santo, certo? Ele também é aquele que julga. Que julga. Então, Deus, ele julga aquilo que está errado. Ele julga aquilo que está errado. Deus, por exemplo, lá no Êxodo, ele enviou o juízo dele até o Egito. Ele enviou. Como, Mateus? Por meio das pragas. Então, esse negócio aí, né, de, ai, não, Deus é amor. Sim, Deus é amor. Isso é fato, mas Deus é justo. A gente não pode achar que por a gente estar fazendo tudo errado, que as consequências do nosso pecado não virá. Não, irmãos. Né? Deus, ele é santo. E por conta da presença, e por conta dele ser santo, ele vai julgar aquilo que está errado. É o que o versículo 5 quer dizer para nós. A gente tem que lembrar o que aconteceu no Egito, irmãos. O Egito tem que ser algo que tem que estar assim, fresco na nossa memória. Deus enviou 10 pragas lá e cada praga acabava ali com os deuses egípcios. Então Deus ele julga. Deus ele julga. No versículo 6, ele vai falar, né? Ele para e faz tremer a terra. Olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos. Os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Ou seja, né? Quando Deus ele se manifesta, a terra treme. Né? A terra treme, os montes tremem, né? O mar ele se acalma. Em outras palavras, né, a natureza escuta a voz de Deus e obedece. Então, quando Deus fala, tudo tem que acontecer da vontade dele. Aí o versículo. Cadê? Peraí. Ainda no 6, né? Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejam. Quer dizer, vejo as tendas de Cusã em aflição. Os acampamentos da terra de Midian tremem. Aí olha só. O poder de Deus, ele é aquele que faz o quê? Que acaba com as nações. Então, quando Deus ele manifesta o poder dele, não existe oposição. Não existe inimigo que consiga deter a Deus. A gente tem que lembrar, né? Deus, assim como Daniel fala, ele é aquele que levanta reinos, mas ele também o quê? Ele abate reinos, né? Então não existe oposição para Deus, irmãos. Não tem esse negócio, né? A gente vê tantos poderosos que se sentem, tem um ego gigantesco, tem um orgulho gigantesco, né? A Babilônia mesmo, que a gente viu aqui em Abacuque, eles eram orgulhosíssimos, né? Eles eram orgulhosíssimos, eles confiavam no próprio poder deles. Aí se olha hoje, onde está a Babilônia hoje? Não existe mais. O próprio Egito, né? Onde está o Egito? A gente tem que lembrar, irmãos, que se tem algo que Deus ele não gosta, é o orgulho. Então, por exemplo, essas nações poderosas aí, para Deus, gente,
Não é nada, é um pó. É como se fosse uma areia na praia. Né? A Babilônia, que era orgulhosa, que tinha uma soberba, tinha um nariz empinado, hoje em dia não existe mais, não. A gente confiar, irmãos, no nosso ego, no nosso orgulho, é falta de sabedoria. É uma loucura. A gente tem que ter a Babilônia. A Babilônia foi destruída. O único reino que é inabalável é o de Deus. É o de Deus. É uma lição para nós. Né? O poder de Deus faz sacudir as nações. E aí o versículo 8 fala, né? Acaso é contra os rios, Senhor, que está irado? É contra os ribeiros a tua ira ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória. Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem, passam correntes de água. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. Aí eu vou ler o 11, só para a gente entender aqui uma coisa. O sol e a lua param nas suas moradas ao resplandecer a luz das tuas flechas similantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Olha só. Abacuque aqui agora, ele olha para Deus, né, aqui nesse momento aqui, como um condutor que está numa carruagem que está vindo para vencer. E aí perceba, né? Deus que está vindo nessa carruagem, acontece um monte de coisa na Terra. O mar se abre, né? Os montes eles se abalam, certo? O sol e a lua param ali, né? Eles param para abrir ali caminho para Deus. Ou seja, né? Em outras palavras, é como se a criação inteira desse passagem, né, abrisse passagem para o vencedor que é o nosso Deus. Então, nessa passagem aqui, isso mostra, né, como Deus, irmãos, ele é soberano. Como Deus, ele tem o controle de todas as coisas. Certo? E aí a gente precisa guardar isso no nosso coração. Porque quando Abacuque ele começa aqui no versículo 3, ele traz na nossa memória toda a história do que Deus fez. Ele libertou o povo lá no Egito, ele abriu o Mar Vermelho, ele se apresentou lá no Monte Sinai, ele levou o povo até a terra prometida aqui em Canaã. E o que a gente aprende com isso daqui, Mateus? O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, o mesmo Deus que se apresentou lá no Monte Sinai, o mesmo Deus que levou até a terra prometida, ainda é o mesmo. Ele não muda. Esse é o nosso Deus. Ele é o mesmo. Irmãos, céus e terra passarão, mas o nosso Deus, ele continua sendo o mesmo. Isso é uma coisa que a gente tem que lembrar. O nosso Deus, ele não muda. Nós mudamos. Eu, Mateus, não sou o mesmo que eu era há 5 anos atrás, mas o nosso Deus, não. Ele continua sendo o mesmo. É o que Abacuque ele quer que a gente entenda. Olha, lembrem-se aí, você, Mateus, olha, você, Jefferson, lembrem-se. O Deus que abriu o Mar Vermelho, ele ainda é o mesmo. Né? O Deus que fez o sol parar, ele ainda é o mesmo. O Deus que abriu ali a cova dos leões e fez Daniel dormir lá, ele ainda é o mesmo. Né? O Deus que fez Sadraque, Mesaque e Abidnego entrar lá na fornalha ardente, ele ainda é o mesmo, ele não mudou. Irmãos, isso aqui é para trazer esperança para nós. O nosso Deus, ele ainda é o mesmo. E aí a gente tem que lembrar disso, porque do versículo 3 e o 4 aqui, a gente percebe que Abacuque, ele vê a glória de Deus, que enche ali não só o céu, mas a terra. E essa glória mostra para nós que o poder de Deus faz com que os montes se derretam. Ele vê ali, como a gente acabou de ler, as carruagens de Deus vindo na nossa salvação. É o guerreiro vencedor. Irmãos, eu quero falar uma coisa para você. A Babilônia, naquela época, tinha o maior exército do mundo. Só para você entender. Vocês devem lembrar quando a gente começou Abacuque, né? A Babilônia era um exército poderosíssimo. A gente pode até dizer que a Babilônia era os Estados Unidos da época, né? Eles eram poderosíssimos. Mas, por mais que eles fossem poderosíssimos, olha o que Abacuque fala. Eu vou ler aqui de novo para você ver. Olha isso aqui, ó. Ó. O versículo 11. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas semblantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Versículo 12. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas aos pés das nações. Irmão,
A Babilônia poderia ter o maior exército do mundo, mas Deus é quem vem na carruagem para nos salvar. É uma lição aqui para nós. Ah, mas fulano tal é não sei o quê. Meu irmão, não importa. Não importa. Né? Tempo atrás uma pessoa falasse para mim, Matheus, mas eu estou preocupado porque eu posso ser demitido do meu trabalho, está acontecendo coisa tal, né? Meu chefe pode me demitir, pode acontecer coisa tal. Falei para a pessoa assim, olha, não é querendo desmerecer seu chefe, não. Ele pode ser poderoso aqui humanamente falando. Mas quem te colocou aí foi Deus. Foi Deus. E se ele quiser que você saia, você vai sair. Mas se ele não quiser, você não vai sair. É uma lição aqui para nós. A Babilônia, ela tinha o maior exército do mundo. Do mundo. Mas quem tem a carruagem da vitória e quem vem cavalgando para nos salvar é Deus, irmãos. Então, qual que é a lição que a gente aprende aqui? Porque eu não posso passar muito do horário aqui, porque a gente vai estudar Apocalipse ainda. Quando você lembrar quem é o seu Deus, quando você ser assim igual a Abacuque, por isso que a gente tem que ler a Bíblia, né, irmãos? Por isso que a gente tem que pegar a Bíblia e mastigar. Mas a gente também tem que lembrar o que Deus já fez. E aí, irmãos, eu estava relembrando de tantas coisas que Deus fez na minha vida. Tantas coisas. Tantas coisas em torno de toda a minha vida. Eu falei assim, meu Deus, né? O Senhor cuidou de mim. Tudo isso aqui que eu estou passando, essa crise aqui é um detalhe só. Só um detalhe. Porque, irmãos, eu lembrando aqui da minha vida, né? O que Deus já fez para mim, imagina o que Deus já fez para você. Aí, quando a gente vai ler lá a Bíblia, irmãos, Deus, ele destruiu todos os deuses do Egito. Não só o Egito, né? Deus, ele destruiu a Babilônia. Quando você entender quem é o seu Deus, o seu medo, a sua ansiedade vira só um detalhe. Né? O seu problema vira só um detalhe. Tem um hino que fala isso, eu sou frágil, mas meu Deus é forte. Né? O Deus que abriu o Mar Vermelho, como eu estava falando, que parou o sol, fez tudo isso. Ele abre caminho no deserto para você passar. O mesmo Deus que derrubou aquele gigante ali que estava ameaçando Israel, ele abre caminho no deserto que você está enfrentando agora, e ele vem ao teu encontro, ele vem para te salvar. Como a gente canta aquele hino, toda hora ele vem para te salvar. Meu irmão, lembre quem é o seu Deus. Lembre quem é o seu Deus. Ah, mas eu estou preocupado com coisa tal. Lembra quem é o seu Deus. É o que Abacuque aqui está falando para nós. Lembra quem é o seu Deus. Lembra. Eu vou só ler o versículo aqui 16, porque eu já falei isso. Quer dizer, que já foi gravado, né? Mas eu vou ler aqui, pelo menos, né? Eu já vou terminar. Ouvi-o e meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeu nos meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Versículo 19. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Altaneiramente. Olha só aqui o que Deus está falando para mim e para você. Olha só. Irmãos, Abacuque aqui, ele está olhando para o futuro, humanamente falando, e ele está vendo, assim, só problema. Né? É figueira sem flor, é a vide sem fruto, é a oliveira que mente, é os campos vazios, ou seja, tudo dando errado. Mas olha só o que Abacuque ele fala. Todavia, eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. Você está entendendo aqui? Abacuque não falou assim, eu me alegro porque vai melhorar. Eu me alegro. Não, ele fala assim, olha, eu me alegro no Senhor. Irmão, tem uma diferença. Porque ele sabia que mesmo que nunca melhorasse, ele estava alegre no Senhor. Essa é a alegria do cristão. Tá dando tudo errado. É problema na direita, na esquerda, mas a gente se alegra no Senhor. Ah, mas Mateus parece que nunca melhora. Se alegre no Senhor. É o que Abacuque ensina para nós. Quando a gente tem essa alegria em Deus, irmãos, nenhuma crise pode roubar essa alegria de nós.
Assim como Jó, Abacuque estava disposto a perder tudo, menos a fé. Essa é a fé do cristão verdadeiro para o crente. É você se alegrar quando, humanamente falando, não tem motivo para você se alegrar, irmão. Essa é a fé do cristão. É você olhar para a direita, para a esquerda, é só problema, mas ainda assim você louva o teu Deus. Você se alegra no teu Deus, você está ali feliz. Quando fala assim, o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça, me faz andar altaneiramente, o que é isso daqui, ó? O que Abacuque está falando para nós? É a gente confiar que Deus transforma, às vezes, os nossos joelhos. Porque, irmãos, às vezes a gente está passando por tanta luta que a gente fica fraco. O próprio livro de Abacuque, ele começou com medo, né? Com medo. Mas Abacuque termina o livro como? Com os pés como de uma corça andando nos lugares altos. O que a gente precisa entender, irmãos, é que Deus, ele não só nos sustenta, Deus, ele nos ergue para a gente andar por cima dos problemas. Né? A corça, por exemplo, né, é um animal que sobe ali como é que fala? Os penhascos, né? Os penhascos mais altos, com leveza, com segurança. É isso que Deus faz com aquele que confia nele. Se você está passando por uma luta, por uma crise, meu irmão, confia no teu Deus, que ele vai fazer você, ó, andar pelos lugares altos. Andar pelos lugares altos. É você lembrar o que a gente aprendeu tempos atrás, o justo viverá pela fé. A lição do livro inteiro de Abacuque é essa: o justo viverá pela fé. Essa é a frase que fez a reforma protestante acontecer. Que eu quero que você entenda, a gente poder terminar. Por mais que o mundo caia, por mais que os ímpios, sei lá, prosperem, por mais que a figueira não floresça, você, como cristão, viva pela fé, meu irmão. E diga até mais: cante antes de ver a vitória. A gente precisa entender isso, certo? Então, para a gente poder concluir aqui esse estudo, Abacuque, ele começa o livro perguntando: Senhor, por quê? Por quê? Mas ele termina o quê? Todavia, eu me alegro no Senhor. Deus, ele nos chama, irmãos, para isso. Ah, mas está acontecendo isso, ainda que a figueira não floresça. Ah, mas esses dias uma pessoa falou assim para mim: Mateus, olha, ora aí por pessoa tal, porque está com suspeita de câncer. E eu falei para a pessoa: olha, eu vou estar orando, mas confia em Deus. Confia em Deus. E aqui está uma lição para nós. Por mais que o diagnóstico seja grave, faça como Abacuque, se alegre no Senhor. Exulte no seu Deus, no Deus da sua salvação. Por mais que a sua conta esteja no negativo, confie no teu Deus. Né? Dobre os seus joelhos. Dobre os seus joelhos, busque o teu Deus. Mas olhe também para o Deus que abriu o mar vermelho. E comece a cantar o hino da vitória. Porque Deus, ele já vai transformar os seus pés como os de uma corça. E vai te fazer andar por lugares altos.